Os beijos trocados estavam sendo mais intensos, cheios de paixão ardente. Helena não se fez de rogada e se posicionou na cama, assumindo o comando daquele momento. Ele gostava de dominar durante a relação, mas precisava admitir que aquela faceta da esposa estava sendo muito excitante. Oi, minha gente! Hoje é dia de conto erótico aqui nesse canal. Pelo cenário, vocês já sabem, né? Um quadro diferente que deu super certo por aí. E os personagens de hoje são o Léo e a Helena. E adivinha quem que vai ser o nosso maior participante? A nossa caixa oculta recheadinha de surpresas por aí. Então vamos ao nosso conto de hoje que se chama Surpreendido por Você. A caixa estava em cima da cômoda do quarto. Por ser tão colorida, acabou chamando a atenção quase que de imediato, assim que Léo passou pela porta. Largando o terno em cima do sofá, deixou que a curiosidade vencesse e caminhou até o objeto desconhecido, arrancando a gravata de qualquer jeito. Léo sabia que Helena era cheia de surpresas, então não era estranho que aparecesse em casa com coisas diferentes a cada dia, fora as inúmeras encomendas que sempre chegavam no seu nome. Ele costumava brincar com ela perguntando se havia alguma espécie de parceria oculta como os Correios, mas sempre recebia de volta o sorriso doce pelo qual havia se apaixonado. Por um instante pensou se o que estava prestes a fazer poderia ser invasivo demais, mas acabou sendo vencido pela curiosidade. Mal chegou a descobrir como abrir a tampa da caixa amarela toda rebuscada de desenhos, quando ouviu o barulho da porta da frente. Droga, mais um pouquinho e ele conseguiria. Léo, aqui no quarto? Ficou imaginando se deveria esconder a coisa para que ela esquecesse da existência da mesma forma que ele conseguisse mexer depois sem ser pego em flagrante. Acabou desistindo da ideia ridícula, afinal de contas, nada passava despercebido a Helena. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou. Olhando para trás, tentou cobrir a caixa em cima da cômoda. Helena inclinou o corpo e percebeu a atitude totalmente suspeita. O que você está escondendo aí atrás? Perguntou ela e seguiu em sua direção. Para evitar que ela se aproximasse mais, Léo foi ao seu encontro e a enlaçou com seu corpo. O único problema naquele gesto é que ela ficaria livre para olhar o que havia atrás dele. E mais ainda, ele tinha esquecido totalmente o quão espertas as mulheres podem ser, ainda mais quando têm o sexto sentido apurado que lhes permite descobrir quando os parceiros estão escondendo alguma coisa. O que foi meio óbvio. O que a minha caixa está fazendo aqui? Ela perguntou. Não pergunta para mim, dona, eu sou inocente. Quando eu cheguei, a caixa já estava aí. Ela se desenlaçou do abraço do marido e pegou o objeto. Deve ter sido a Rita que recebeu do carteiro, provavelmente. Um silêncio engraçado tomou conta do quarto. Um olhou para o outro e depois para a caixa. E aí? Ele perguntou. E aí o quê? Ela desconversou. O que tem aí dentro? Ele insistiu. Se eu disser livros, você vai acreditar? Ela ergueu uma sobrancelha daquele jeito fofo que fazia. Bem, eu acho que não, porque o peso não confere, fora que tem coisa sacudindo aí dentro. Léo revelou, sem perceber a gafe. Então significa que você estava fuçando. Não havia espaço suficiente para que seu rosto ficasse mais vermelho. Não, Léo, ok, eu confesso. Eu queria abrir e ver o que é que tem dentro. Achei a caixa estilosa e diferente daquelas que você costuma receber. Porque ela é, seu bobo. Como assim? Diferente de todas as que eu sempre recebo. Essa encomenda aqui, ó, não é nem um pouco casual. Jura? Agora eu tô mais curioso ainda para saber o que é que tem aí dentro, ele declarou.
Helena sentou-se na cama com a caixa misteriosa no colo. Um sorriso sagaz estava ilustrando seus lábios. Bem, poderia ser apenas o lado sacana dele também falando mais alto, já que para ele bastava que ela piscasse de um jeito diferente e já interpretava como um convite para uma sessão de sexo. Estavam casados há 5 anos e mesmo com a rotina, não haviam perdido o tesão. Tudo bem, Léo, vem aqui, vou te mostrar. Mas você vai me prometer que não vai rir, tá? Sentou-se ao seu lado ansioso para desvendar todo aquele mistério. Por que eu riria, querida? O olhar risonho que ela lançou foi o suficiente para fazê-lo sorrir também. Com um pouco de dificuldade, Helena abriu a tampa da caixa. Léo tinha que confessar que houve um instante em que ele quase se ofereceu para assumir a tarefa de abrir a bendita caixa. A curiosidade o estava matando e conter a ansiedade havia se tornado uma tarefa quase impossível. Quando Helena colocou a caixa aberta em cima da cama, ele levou apenas meio segundo, 10, para absorver tudo o que estava vendo ali. E tudo que ele poderia assegurar era que os itens eram bem intensos e dedutivos. Havia uma porção de frascos dos mais variados tipos de géis sexuais, ao lado de outros apetrechos, no mínimo, interessantes. Minha nossa, o que é isso aqui? Léo pegou a caixinha que continha um peculiar vibrador em forma de golfinho. Helena começou a rir e o retirou da mão do marido. Digamos que algumas coisinhas para apimentar a nossa relação, respondeu apenas. Sentindo o coração acelerar, porque, pasmem, homens também sentem todos os sintomas de uma ansiedade iminente, nem ele teve reação na hora. O prenúncio de algo erótico é capaz de gerar as mesmas sensações que as mulheres sentem, com a diferença de que os homens são mais viris em demonstrar a coisa toda. Nesse instante, o corpo forte e másculo de Léo reagiu quase que de imediato e o zíper da calça social começou a pressionar contra o ainda em meio mastro membro. Mas não levaria muito tempo e ele já o teria hasteado por completo, pronto para a ação. Helena, o que anda se passando nessa sua cabecinha, hein? Perguntou, ainda pegando item por item para conferir todo o conteúdo. Se eu te falar, vou ter que te matar depois. Começaram a rir por conta da piada célebre e ele simplesmente afastou a caixa para puxá-la para o seu colo. Ok, visto que você está mal intencionada com todas essas coisinhas aqui, qual iremos usar para início de conversa? Ele brincou. Helena então alcançou um item e o estendeu à frente do rosto do esposo para que ele lesse. Ok, isso me parece um ovo. E é um ovo, seu bobo. Só que é um ovo masturbador, informou ela. Erguendo a sobrancelha, ele a encarou por um instante. E para quem seria este ovo masturbador? É sério, o homem estava intrigado com as coisas daquela caixa. E por mais bobo que isso pudesse parecer, algumas eram uma incógnita para ele. Eu vou colocar o conteúdo desse sachê aqui dentro. Ela pegou o aparato e começou a demonstrar como faria. E vou adicionar dentro do ovo. Então, vou deslizar pelo seu pau, entendeu? E você será masturbado com uma sensação nova. Aquilo muito lhe interessou. Embora ele não trocasse a Cheryl de sua esposa por nada nesse mundo, ainda assim a descrição e textura daquele objeto fizeram com que Léo praticamente começasse a arrancar as calças naquele instante. Então, podemos começar por ele, o que acha? Ele incentivou. Helena achou a proposta interessante e foi afastando o restante dos itens do colchão. Tudo bem, mas eu posso pelo menos tomar um banho?
Nem precisa, querida. Depois do que fizermos aqui, você com certeza precisará de uma chuveirada. Então, bora economizar água, brincou ele, já desabotoando a blusa de seda da esposa. Se você vai usar esse ovo em mim, eu posso ser o próximo a escolher o brinquedinho? Claro que pode, se você ainda tiver forças para isso, caçoou ela. Bem, quando ambos já estavam nus, deram início às preliminares. Embora Helena houvesse acabado de chegar em casa e a rotina conjugal era sempre jantar antes de tudo, ele tinha que confessar que aquela quebra foi muito bem-vinda e que as brincadeiras propostas também foram bem a calhar para reacender o desejo que o marido sempre sentiu por ela. Os beijos trocados estavam sendo mais intensos, cheios de paixão ardente. Helena não se fez de rogada e se posicionou na cama, assumindo o comando daquele momento. Ele gostava de dominar durante a relação, mas precisava admitir que aquela faceta da esposa estava sendo muito excitante. Ao se sentar sobre as coxas musculosas do marido, Helena pegou o taueg já preparado. Embora Léo estivesse achando toda a situação diferente, mal teve tempo de registrar essa vontade quando ela deslizou o egg sedoso pelo seu pau. Puta que pariu! Ele até mesmo revirou os olhos, se é que era preciso relatar esse fato. A sensação era surreal, como se seu membro estivesse sendo revestido por uma seda, veludo ou qualquer dessas coisas fofas e macias que as mulheres usam. Para deixar a coisa toda mais inexplicável, havia uma textura diferente por dentro que vibrava contra a pele sensível sempre que Helena deslizava a mão para cima e para baixo. Além disso, ela estava colocando a pressão ideal em seu punho. Caralho! Léo não se conteve. Só você pode me dizer se é bom ou não, mas eu posso assegurar que eu estou adorando fazer isso com você. Ela disse num tom de voz bem sedutor. Que sensação é essa? Falou Léo, apertando os dentes e segurando a vontade de gozar. Chega, Helena, chega. Eu preciso estar dentro de você agora. E ao mesmo tempo em que ele falava isso, ele assumiu o comando e girou seus corpos na cama. Ele nem sequer se deu conta de para onde o taueg siliconado foi, mas bastou sua esposa se deitar à sua espera para que ele a penetrasse de um só golpe. Ele esperava que ela estivesse perto, porque sabia que não seria capaz de segurar o próprio orgasmo por mais tempo. Por mais incrível que pudesse parecer, estar dentro de sua mulher era muito mais intenso do que o item usado antes, porque ela o completava e tornava sua vida muito mais emocionante. No entanto, a faceta sedutora que adotou o deixou mais apaixonado ainda, fazendo com que ele se empenhasse ao máximo para dar o mesmo prazer a ela que estava sentindo. Com aquela caixa misteriosa de Helena, Léo percebeu que ela sentia falta de momentos mais interessantes, digamos assim. Sentia falta de novidade, do algo diferente que pudesse catalisar emoções excitantes durante o sexo. Helena estava sinalizando que não queria apenas o mesmo de sempre, mas algo novo e empolgante. Algo que trouxesse muito mais emoção aos momentos a dois com seu marido. Entrelaçando os dedos aos dela, ele a olhou com intensidade. Seus corpos dançavam em um ritmo profundo e acelerado. Eu te amo, querida. E hoje você só me mostrou o porquê me casei com você. Eles se beijaram quase que de imediato. E depois ela perguntou, por que eu usei um egg macio para recobrir o seu pau? Não, sua boba, porque você simplesmente não ficou constrangida de mostrar que também precisa de novidades em nossa vida sexual. Agradeça ao curso que eu estou fazendo. Com ele, você vai ter muito mais surpresas pela frente. Somente a promessa do que viria fez com que seu orgasmo alcançasse proporções gigantescas no momento.
Os dois alcançaram o clímax ao mesmo tempo e, em seguida, Léo acomodou o corpo combalido pelo prazer sobre o de Helena, apoiando a maior parte do peso sobre seus cotovelos. Aquele dia ficaria na história com certeza. Ele só precisava resgatar um pouco mais de suas forças para uma segunda rodada. E para poder usar o pequeno golfinho estranho que ela escolhera. Agora era a vez dele retribuir o prazer imenso que ela havia lhe dado. Mas e aí? Gostaram do conto de hoje? E olha, saiba que você mesma pode reproduzir esse conto aí na sua caixa. Bem simples, é só entrar lá no nosso site caixaoculta.com.br. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês e vai lá! Fazer suas comprinhas, fazer suas surpresinhas, fazer seu agradinho pro seu boy, pra sua girl. Afinal de contas, todo mundo merece uma caixinha surpresa de vez em quando. Tô esperando vocês, hein? Beijos, tchau, tchau. Santa Caixa, Batman. Ah, não. Não dá, né? Santa Caixa, Batman não vai dar, né? Imagina, se eu tô transando com o cara fala Santa Caixa, Batman. Mano, eu broxava na hora, velho. Sério. Porque eu usei um egg macio pra recobrir o seu pau? Ela perguntou. Desculpa. Eu te amo, por que eu te amo? Porque eu usei um egg no seu pau. Também. Santa Caixa, Batman.